da terra. Pai, que Pai está ungido a tua casa, Pai amado, Pai, aquele diácono da tua casa, meu Deus. Eu não vou colocar ele nas tuas mãos, porque ele já está nas suas mãos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar a vida do teu filho. Que quando ele estiver ministrando, Pai, na noite deste dia, o Senhor também venha ministrar dentro da sua casa, da sua parentela, Pai, da sua esposa, meu Deus. Ô Pai, da sua filha, Pai amado, Pai querido, derrama, Pai, bênção sem medida sobre a vida do teu filho, Pai, graça, Pai, sobre a vida dele. Ô Pai, quando ele estiver aqui ministrando, que ele diminua e que o Senhor cresça, que tudo aquilo que ele estudou, meu Deus, o Senhor venha lembrar, Pai, o teu servo, o teu filho, Pai amado, Pai querido. Ô Pai, que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo direcionando e guiando o teu filho na noite deste dia, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus e as palmas logo, Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Pode ser, meus irmãos, amém? Amém. Quero estender a Deus a minha gratidão por mais uma oportunidade, por mais uma noite. Está assumindo o seu altar para ministrar a sua palavra. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 20, a partir do parágrafo 7. Que Deus abençoe os varões nessa atividade. Que Deus abençoe vocês. Pastora, Deus convite. Evangelista Alcino, que Deus abençoe. Amém. Quero dar um pouco de microfone, agradeço. Minha voz está um pouco cansada. Foi de uma semana de ministrações, então estou um pouco cansado, a garganta está bem gasta. Maravilha! Confesso, irmão, estou um pouco cansado. Um abraço à minha esposa. Pregando à noite, pregando à tarde. Cansa, né? Mas Deus é filho. Atos capítulo 20, a partir do parágrafo 7, quantos achamos de amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estão um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu sobre o terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo. Foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Queridos, olha para quem está do seu lado, por gentileza. Eu quero que você fale para ele, para ela, o tema da mensagem essa noite. O culto será no terceiro andar. Vamos repetindo 3 em alta voz. O culto essa noite será no terceiro andar. Eu estou assento glorificando a Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, redobre a sua atenção, por favor. Sendo breve. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele
fora monografado pelo Dr. Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele fora monografado pelo Dr. Lucas. Lucas, ele recebe essa dádiva de Deus, de narrar os eventos que antecederam a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era uma igreja diferenciada, uma igreja que tinha um rosto lacrimejado, uma igreja que tinha um joelho calejado, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Atos, Lucas, ele narra a respeito da igreja primitiva. E também Lucas, ele andou ao lado de um dos maiores missionários do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Paulo, ele foi um homem que rompeu fronteiras, limites, e atingiu os gentios com um puro e genuíno evangelho. Paulo, ele rompeu fronteiras e limites para anunciar o evangelho de Cristo. Eu quero trazer uma rápida introdução antes de entrar no texto que ora lemos e tomamos por base. Jesus, ele veio a essa terra para cumprir uma grande missão. Repita comigo: Jesus veio a essa terra para cumprir uma grande missão. Primeiramente, Jesus, ele veio à terra em duas naturezas. Quantas naturezas? Jesus, ele veio à terra em duas naturezas: a natureza terrena e a natureza divina. Na natureza terrena, ele teve sede, mas na natureza divina, ele é a própria fonte de água viva que desceu do céu. Na natureza terrena, ele veio de uma terra seca, mas na natureza divina, ele virá numa nuvem com poder e grande glória. Na natureza terrena, ele teve fome, mas na natureza divina, ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Na natureza terrena, Jesus veio montado em um jumentinho, mas na natureza divina, segundo Apocalipse 19, parágrafo 11, Jesus virá montado em um grande cavalo branco. Poucas pessoas entenderam, eu vou repetir. Na natureza terrena, Jesus veio montado em um jumentinho, mas na natureza divina, ele virá montado em um grande cavalo branco, com poder e glória. Jesus, ele veio à terra, pisa no barro e habitou entre a humanidade. Jesus, ele veio à terra, pisou no barro de Jerusalém e habitou entre a humanidade. Paralítico foi levantado, cego tornou a enxergar diante dele. Sinais, os fatos miraculosos aconteceram em Jerusalém, em Israel. Ele veio para cumprir uma grande missão. Feche os teus olhos, por gentileza. Jesus veio para cumprir uma grande missão. Ele é eterno. Jesus veio para morrer por mim, por você e por sua família. Ele veio a essa terra para morrer por mim, por você, para que um dia eu e você possamos ter a possibilidade de entrar no portal do céu. Essa é a missão. Jesus veio e venceu a morte no cavalo. E digo mais, tem pessoas que falam dizendo Jesus venceu a morte, venceu Jesus. E eu li a Bíblia várias vezes e não encontrei a morte vencendo Jesus. Com os teus olhos fechados, eu tenho uma palavra de Deus para tua vida. Maravilha, obrigado. Ele veio à terra e enfrentou a morte no Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não matou Jesus.
Mas a morte, com seu poderio, está em evidência desde os mais remotos tempos. Irmãos, a morte matou Adão. Sabia? A morte matou Adão. A morte também matou Eva. A morte também matou Abraão. A morte também matou Jacó. A morte matou Isaac. A morte matou os Juízes. A morte matou Ruth. A morte matou Sansão. A morte matou Gideão. A morte matou Jefité. A morte matou os reis. Vou começar a pregar. A morte matou os reis. A morte matou Salomão. A morte matou Jeroboão. A morte matou Davi. A morte matou Uzias. A morte matou os profetas. A morte matou Isaías. A morte matou Ezequiel. A morte matou Jeremias. A morte matou os apóstolos. A morte matou Mateus. A morte matou Marcos. A morte matou a Glória, Policarpo. A morte matou Eleutério. A morte matou Paulo. A morte matou Herodes. A morte matou Pilatos. Levanta a mão para cima. A morte matou Nero. A morte matou os reis. A morte matou os apóstolos. Mas quando a morte foi no Calvário, glória, e bateu de frente com Jesus, Jesus colocou a mão na cara da morte e disse: aqui você não toca. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Levanta a mão para cima. Eu vou liberar uma palavra de Deus essa noite. Jesus venceu a morte para trazer vida. Levanta a mão para cima. Ele na súria. Jesus veio à terra, venceu a morte para trazer vida. Jesus está dizendo essa noite para alguém: não vai ter morte na tua casa, vai ter vida. Oh glória, levanta a mão para cima, que eu já estou sentindo a presença de Deus. Não vai ter morte na tua casa, vai ter vida. Epa calachúria, eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe aqui. Não será uma noite de sepulturas abertas, mas será uma noite de sepulturas fechadas. Levanta a mão para cima, enquanto você está dando glória. Tem laço de morte sendo cortado na sua casa. Enquanto você está adorando a Jesus aqui, Ele está visitando o teu ser querido agora. Então levanta essa mão para cima, que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Epa, Antioma, Elenina Súria, eu já estou sentindo a presença. Levanta a mão para cima, 30 segundos de glória. Eu vou continuar pregando, mas eu quero ver a DPU. 30 segundos adorando, porque tem algo diferente para acontecer essa noite. Ele está visitando tua casa, Ele está visitando teu pai, Ele está visitando teu esposo, Ele está visitando os teus filhos. Bota arrepio aqui. Epa, tem os pentecostais aqui, quem está dando glória. Epa, epa, caracho, epa, calachonara. Tem uma presença nascendo aqui, tem uma presença nascendo aqui. Terceiro dia ele ressuscitou. Já vem para o texto. Jesus ele venceu a morte no Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscita, se
apresenta para as Marias. Ei, se apresenta para as Marias e fala: avisa Pedro, coisa linda, e os demais, que me aguarde na Galileia. Jesus passou pelas paredes da sinagoga. Jesus está diante dos discípulos assim, diante dos apóstolos. Jesus, ele adentrou as paredes da sinagoga. Jesus, da sinagoga, vai para o Monte das Oliveiras. Irmãos, como da glória a Deus. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E mais de 500 irmãos estão em volta de Jesus. E ele diz em Atos capítulo 4, de até o parágrafo 6: não saiam de Jerusalém. Pode repetir: não saiam de Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai. Porque João vos batizou com água, mas o Pai vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória, eu vou pregar, vai batizar com fogo. O nosso Deus na Bíblia sempre se manifestou por intermédio do fogo. Que é isso, pregador? É verdade. Deus sempre se manifestou em teofania. Teo é Deus, fania, aparições de Deus. Ele sempre se manifestou por intermédio do fogo. Você lembra que quando Deus se apresenta a Moisés em Horebe, ele se manifesta dentro de uma sarça, pegando fogo. Você lembra que quando Deus tirou Israel do Egito e guiou a nação pelo deserto, só vai dar glória quem gosta de palavra, durante a noite iluminava o caminho do povo, uma coluna de fogo. Dentro do templo de Salomão tinha 70 lâmpadas que ardiam pegando fogo. Dentro do tabernáculo de Moisés, eu já estou sentindo a presença dela aqui. Dentro do tabernáculo tinha o candelabro, uma peça de ouro, era 7 lâmpadas que ardiam pegando fogo. Quando Elias foi arrebatado aos céus, Elias contemplou carros e cavaleiros de fogo. Ezequiel, ele viu 4 seres viventes, levanta a mão para cima, 4 seres viventes que andavam de um lado para o outro, no meio de umas rodas de fogo. Ezequiel também viu um varão que por cima da sua cabeça tinha fogo, dentro do varão tinha fogo, em volta do varão tinha fogo. Estavam todos reunidos no cenáculo e de repente foram vistas por eles línguas. Epa, levanta a mão para cima, DPU. Línguas repartidas como de fogo e repousaram sobre a DPU agora. Epa, cala, chodeca, arrapa, cala, mandeca. Enquanto eu vou apontar, tem fogo da sinagoga. Epa, antoma, eu vou pregar, mas quero ver quem vai dar glória. Cadê você que vai adorar? Porque tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo lá. Epa, fogo lá não tá, tem fogo. Irmão, não para, levanta a mão pra cima. 30 segundos, olha lá atrás. 30 segundos adorando. Porque será uma festividade diferente. O diabo pensou que o culto dos varões seria água. Jesus está dizendo: é fogo, é fogo. Epa, a chove de que batar. Ela é minha, chove que. A lapa cala, chui de que. A lapa tocou cala, cheia. Epa, levanta as mãos para cima. Os olhos fechados, irmãos, vem adorando aqui. Eu estou parando de pregar para deixar você não.
Se você soubesse o que está acontecendo aqui, Deus te mostra. Fogo pairando sobre a nave da igreja. Não vai adorando aí, irmão. Eu só vou pregar com você. 30 segundos agora. Chama a presença do Cristo para casa, chama. Esse mundo é um culto sem etiqueta. Aqui não tem ética. Ética não tinha, não faz amor pra cá. Tem gente que participava do pai a noite inteira e não tinha ética. Passava a noite no pacote e não tinha ética. Aqui pra casa de Deus, pra quem tá gritando dessa maneira, pra quem tá dando glória dessa maneira, é melhor dar glória aqui do que dar glória no carnaval. Aqui do que na presença do diabo. Só os espirituais estão entendendo. Vai voltar pra casa queimando. É Deus que tá mandando pregar. Eu não sabia o que pregar essa noite, mas tá melhor sabe. É vinagre, anchoa, é vinagre. Tu vai pregar debaixo de glória. Deus quer te usar debaixo de glória. Deus quer te usar debaixo do fogo do Espírito Santo. Depois nós precisamos começar a romper fronteiras e limites. A igreja primitiva era uma igreja diferenciada, fecha os olhos. Os templos não tinham piso porcelanato, não tinha ar-condicionado, não tinha som de qualidade, não tinha homens doutorados, pregadores não estudam teologia. Ei, era uma igreja simples, mas tinha as manifestações de Deus. Você não entendeu? Aonde passava, o inferno recuava e a igreja avançava. Onde os crentes passavam, tinha cidade de Deus. Levanta a mão pra cima. Varões, pega se você crê. Deus vai te usar diferente nessa última hora. Deus vai fazer sinais por intermédio da sua vida. Deus quer te usar debaixo de uma glória diferenciada. Você está vendo essa presença que está descendo aqui? Você sabia que a presença que está descendo aqui é apenas uma faísca do Espírito? Essa presença que a gente está recebendo aqui é apenas uma faísca do Espírito. Poder é o que a igreja primitiva recebia. Jejum de 24 horas por dia. Perseguida, mas não parava. Eu vou aplicar o texto. Era caluniada, mas não parava. Era perseguida, mas não abandonava o Calvário. Era mortos, mas não abandonava o Evangelho. Eram perseguidos, mas não parava. É Deus dizendo: estão te perseguindo, não para. Estão falando mal de você, não para. Glória, tá entendendo? Não para. Estão falando mal de mim, deixa eu falar, não para. Faz a obra, porque Deus te honra.
7 de Atos, essa igreja começou a ser perseguida. Estevão foi o primeiro mártir. Foi morto pelos judeus, pelos líderes religiosos da época de Jesus. Tem muita foto sobre isso. Ele foi morto por amor ao Evangelho, era um homem cheio do Espírito Santo. Morto por amor ao Evangelho. Capítulo 8 e 9. Saulo vai até o sumo sacerdote. Ele pega cartas para ir a Damasco. Se encontrasse algum daquelas seitas, levariam preso para Jerusalém. E até mesmo mortos. Essa igreja era perseguida, mas não parava. Vou liberar uma palavra para quem tem glória a Deus na boca. Porque o dono da festividade está aqui. Ele é digno de ser adorado. 10 imperadores se levantaram para parar a igreja. É uma palavra de Deus essa noite para a igreja brasileira aqui. 10 imperadores se levantaram para parar a igreja, mas não conseguiram parar a igreja. É isso, pregador, é verdade. Nero não parou a igreja. Domiciano não parou a igreja. Trajano não parou a igreja. Marco não parou a igreja. STF não vai parar a igreja. Por que, pregador? Porque a igreja não é da esquerda. A igreja não é da direita. A igreja não é da terra. A igreja pertence ao dono do céu. O que chama Jesus de Nazaré. A igreja de Jesus está aqui essa noite. Saulo, indo a caminho de Damasco, o resplendor de luz cegou no meu caminho. Caiu sobre o chão, cego, sem visão, tremendo. E uma voz disse: Saulo, Saulo. Você não conhece ele, ele está aqui. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Oh glória! Eu sou Jesus, a quem tu persegue, Saulo. Dura coisa é você recalcitrar contra os anões. Ele vai para a casa do discípulo Ananias. Ananias coloca as mãos sobre Saulo, as escamas caem por terra, e ele é batizado no Espírito Santo. Esse homem vai se tornar um dos maiores missionários do Novo Testamento. Um homem que sofreu, ele, perseguidor, agora é perseguido. Virou a página da sua história. Tem pessoas que vêm para o Evangelho e pensam que o Evangelho é um mar de rosa. Tapa no ombro, abraço todo dia. Deus está dizendo: no meio da trajetória se levantarão pessoas para perseguir você, para tentar parar a tua trajetória e a obra que eu tenho na sua vida. Ele perseguia a igreja, agora vai ser perseguido. Quando você abandona o mundo para seguir a Jesus, você será perseguido. Esse homem, ele se torna um grande pregador do Evangelho. Atos capítulo 20, aqui entra a mensagem, porque a vida desse homem é uma longa história. Se você entrar na faculdade teológica, ele entrou, estudou, ele fala muita coisa. Atos 20, Paulo chega em Troade. Troade é uma cidade portuária, deixa eu ler, tomamos por base. Troade era uma cidade portuária, uma cidade que chegava várias embarcações de produtos aromáticos. Madeiras do Líbano chegavam em Troade. Paulo desce da embarcação e vai se encontrar com os irmãos no cenáculo. Uma revelação de Deus nesse cenáculo.
quinta dádiva de Deus. Comecei a pregação agora. Ele desce da embarcação com os olhos fechados. Ele vai para o cenáculo para se encontrar com os discípulos. Pregador, o que era o cenáculo? O cenáculo era uma construção grega de 3 andares. O culto não funcionava no primeiro andar. Só o espiritual vai entender. O culto não era no primeiro andar. O culto não era no segundo andar. O culto acontecia no terceiro andar. E o culto do terceiro andar é diferente, ó glória. O culto do terceiro andar é diferente. Pregador, Jesus também participou do culto do cenáculo, sim. Jesus também participou do culto do cenáculo. Jesus também estava lá no culto do terceiro andar. Agora, Lucas capítulo 22. Os discípulos chegam até Jesus e mestre, aonde vamos celebrar a Páscoa? Ei, é forte, Jesus diz: ide à cidade. Uma revelação de Deus aqui, irmão, ide à cidade. E lá vocês vão encontrar um varão com um cântaro de água na mão. Com um cântaro de água na mão. E ele vai subindo para onde? Para o cenáculo. Ele estava com um cântaro de água na mão, ou seja, agora o cântaro estava cheio. E ele estava subindo, ou seja, quem está cheio só sobe. Olha, você não entendeu. Quem está cheio na presença de Deus só sobe. Cadê os cheios que vieram pro culto aqui? Já cansou de dar glória? Ou tem glória ainda para render para Jesus? Ô glória, cadê os cheios? Tem água que precede o cântaro. Está cheio, ele vai encher de transformar. Está vazio, ele vai te encher. Irmãos, o cântaro está cheio e ele está subindo. Há uma escada essa noite aqui espiritual. Deus está dizendo: há uma escada aqui espiritual que te leva para o terceiro andar. Você não entendeu, eu vou falar. Deus está dizendo: Mateus, avisa na DPU que o culto essa noite da festividade não é no primeiro andar, não é no segundo, é no terceiro. É onde ele está. Ele está no trono, tu não entendeu? O teu corpo está aqui, mas a tua adoração tem que chegar lá. Eita! Cadê você, meu Deus? Levanta a mão para cima. Cadê você que pode 30 segundos de glória? Entrar pela porta do céu e adorar aquele que está no terceiro andar. É uma presença nascendo aqui, receba. É a glória de Deus nascendo aqui. Aquele que está no trono do terceiro andar. Está descendo água, está descendo água. Está descendo água, tem presença, tem presença. Eita, cara, chuva. Já tem gente marchando atrás. A presença dele está aqui. Mas a adoração em espírito tem que chegar. Tem uma escada aqui. Pregador, como é que eu faço subir no glória? Não tem como subir de boca fechada. Eu sei que tem gente que vai ficar picudo e outros vai dar glória. Tem gente que está olhando para o pregador e diz: não gostei da mensagem, não gostei do pregador, para quem está gritando dessa maneira? Não gostei do corinho essa noite, para que gritar dessa maneira? Olha para cá. Aí tem gente que volta para casa, Deus está mandando pregar e diz: não gostei do culto, não gostei da ministração, não gostei dos louvores. Não é que o culto foi ruim, é que você ficou aqui embaixo e outros subiram. Olha para cá, meu Deus, olha para quem está do teu lado e diz: vai ficar me olhando ou vai subir por terceiro.
Justiça é essa que está aqui. Eu vou dar lugar. A placa baixou e alguém me braça. Cadê você que subiu? Cadê você que já está lá? Cadê você que já está lá? Eita, moça. Estou pregando com a geração do terceiro andar essa noite. Será que tem gente que fica no primeiro andar? Porque quem vem para o culto do terceiro andar, ele vem para o culto com cara de culto. Ele vem para o culto adorar a Deus no culto. Ei, mano, às vezes a gente fica muito enganado, pensando que Deus enche quando a gente não adora. Ele só enche quem adora Ele. Ele estará subindo no terceiro andar. Vai doer, mas vai curar. Os discípulos vão até o cenáculo para dar o cenáculo para a noite do partir do pão. Paulo, em Atos 20, também está participando do cenáculo e a noite do partir do pão, a noite da ceia. Jesus senta na mesa, Lucas 22, coisa linda. Ele está ceando com os discípulos. Só que ele diz: aquele que coloca a mão no prato comigo, esse é o traidor. Feche os olhos que eu vou ter que entregar para aquele que colocar a mão no prato comigo, esse é o traidor. E os discípulos ficaram perguntando: mestre, sou eu. E quando Judas se manifesta no mestre, sou eu o traidor, Jesus falou: você disse. Ou seja, você se revelou. Ou seja, porque na hora certa o traidor se manifesta. Ele se revela. Ele estava, irmão, eu vou falar. Ele estava na mesa. E mesa fala de comunhão, fala de intimidade. Jesus falou: aquele que coloca a mão no prato comigo, esse é o traidor. Me perdoe, tem muita gente com a aparência de João, mas o coração é de Judas. Aparência de Noemi, mas o coração é de Jezabel, ó glória. Aparência de João, mas o coração é de Amã. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta a mão para cima. Deus vai te revelar quem é quem. Deus vai abrir tua visão. Nada ficará em segredo. Ele vai te mostrar. Apenas um cano onde a água vai chorar. Essa fonte não para de jorrar, ele está aqui. Ele está na mesa com o traidor. Só que o texto diz que Judas se levanta e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. O traidor estava onde, o pregador? Dentro do cenáculo. Mas foi trair Jesus aonde? Lá fora. Tem muita gente que participa do cálice, come do pão, senta na mesa, mas quando chega lá fora depois do culto, se torna um traidor do mestre. Deus está dizendo aqui essa noite: oh glória, irmão, Deus está atrás de levantar uma geração que não seja traidores, porque o que tem gente que Deus levantou se tornou pregadores, cantores, missionários. Ele levantou nessa nação. Eu prego em lugar grande, em lugar pequeno. Eu sei do que eu estou falando aqui. Quarta-feira eu estava pregando em outro lugar. Eu preguei o que Deus mandou. Ei, dos dias que vivemos, o que tem de gente que não era nada, estava caído, Deus levantou, andava vazio, Deus encheu, se tornou pregador do evangelho, depois se tornou um traidor do mestre. Alguém que prega, irmão, mas está no adultério, é traidor do mestre. Alguém que canta, mas é fornicário, ele é o traidor do mestre. Mas eu profetizo que essa noite, uma geração de amigos do mestre aqui. Você não sabe
amigos de Jesus fora da glória, irmão, tem gente que para de adorar. Mas não vou, cadê os amigos dele aqui? Cadê você que não traiu Jesus? Cadê você que continua assim na vida? Nessa hora, não. Deus vai levantar uma geração de amigos do mestre que não vão pregar por oferta, que não vão pregar para se tornar estrela. Perdoe, que tem de inimigos do mestre, que tem de traidores no altar da igreja brasileira. Feche os teus olhos com o Espírito de Deus aqui. Deus precisa levantar uma geração de amigos do mestre. Jesus está atrás de pessoas sinceras, verdadeiras. Quando as pessoas que Ele com seu amor resgatou da sarjeta do pecado, fez sentar entre os príncipes, vivia numa vida torpe, numa vida dupla, sujo, maltrapilho, Ele lavou, Ele purificou, Ele encheu, se tornando traidor do mestre. Jesus está dizendo: não venda a sua identidade, não negocie a sua moral. Glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Com temor e tremor eu vou pregar. Não se venda. Pregador, tem muitos traindo o mestre. Não traia. Permaneça na posição. Permaneça obedecendo a Deus. Jesus não é amigo de todo mundo. Jesus não é amigo de todo mundo. Jesus não tem compromisso com qualquer pessoa. Ele tem compromisso com quem mudou de vida. Eu posso dizer que Jesus, irmão, afirmar que Jesus está do lado de alguém, irmão, que está pregando o terceiro, quarto casamento. Jesus não está. Que prega, faz a igreja de empresa. Ele não está com essas pessoas. Ele está com aquele mais simples, que ninguém dá nada, que pela madrugada, pelas caladas da noite está orando. Jesus é com aquele que ninguém dá nada, mas quando pega o microfone a presença desce. Oh glória, você não pode perceber quem Jesus está e com quem Ele não está. Porque há uma geração que prega, canta e roda, mas Jesus não está. Então profetizo que os amigos dele estão aqui. Permaneça sendo amigo do médico. Nessa última hora Deus quer levantar varões, homens de Deus cheios do Espírito Santo, que sejam amigos de Cristo, amigos do mestre. Não se torne um traidor do mestre. E é difícil ser fiel a Deus. A luta, obstáculos a enfrentar. Irmão, por mínimas coisas a gente trai o mestre. Já Deus falando para mim: você precisa se valorizar. Você precisa sair de igrejas fundo de quintal. O cara falou para mim, irmão, precisa cobrar, precisa se valorizar. Quando eu estava na boca de fumo, com pistola na mão, assaltando um carro nas avenidas, oh glória, destruído no pecado sujo, com o nariz cheio de cocaína no morro da Covanga, lá na Barão, destruído pelo pecado. Ninguém me ajudou a sair de lá. Aí Ele desceu do trono de glória, me estendeu a sua testa e me levantou e me encheu do seu Espírito. A graça que eu vou cobrar, de graça Ele me salvou, de graça eu vou anunciar o Evangelho. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta a mão para cima que eu vou profetizar. Você será diferente. Pessoas vão notar. Você é diferente. Vai dizer: aquele ali é fiel, aquele ali é verdadeiro. Deus está com ele. Não se venda. Não se doa. Também não negue. Não fale, não pode falar o que não pode. Deus é Deus na nossa vida. Duro é pregar esse Evangelho. Se a gente pregar prosperidade, todo dia tinha gente.
quisesse cobrar, irmão, já estava no dia do bolso, no dia do bolso. Você vê a cada lugar que você for, se dá um valor, eles pagam, irmão. Sabe por que alguém cobra? Porque tem alguém que paga. O pregador, ele não pode ser abençoado, claro que pode ser abençoado, eu sou muito abençoado, irmão. Glória a Deus. Pecado, você está estipulando um valor por aquilo que não é seu. O evangelho é seu, é meu, não é? O evangelho é dele. Ele falou para os discípulos: vocês serão cheios do Espírito Santo e pregai o meu evangelho. Não é de vocês, o evangelho é meu. Vocês têm a vocação de pregar. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do céu. Paulo estará no culto do Senado. Só que o texto diz, no capítulo 20, e as luzes iluminavam o Senado. Aleluia. Você vai iluminar aonde você mora. O Espírito de Deus está na casa. Oh glória, as lâmpadas estavam cheias de azeite, prontas para iluminar o cenáculo. Tu não entendeu? Deus está derramando azeite, tu crê? Sobre a tua cabeça essa noite. Deus está derramando azeite sobre a tua vida, para tu iluminar esse mundo lá fora. Deus não está trazendo aqui para você só apenas cantar no tempo, pregar no tempo. Tem alguém debaixo da marquise, debaixo do viaduto, precisando da luz que há em você. Tem pessoas no hospital que estão esperando. O Espírito de Deus está na casa, levanta a mão para cima. Deus está derramando fogo. Deus está colocando azeite. Deus está te acendendo. As lutas tentando te apagar. Fofoca tentou te apagar. Perseguições tentou fechar essas portas. Mas aqui tem fogo, tem azeite. Satanás não para. Deus está dizendo: não adianta atrás de juiz equivocado para fechar esse lugar, porque aqui tem fogo. É pra calar sobre a eu estou sentindo a glória dele aqui. Não vai fechar, porque nesse lugar Deus vai enviar pessoas cheias para iluminar. Vai dando glória a ele, irmão. Essa mensagem é uma dádiva. As luzes iluminavam. Se prepara, que tem alguém que vai bater na sua porta e vai pedir ajuda a você. É tempo de se levantar. Tem alguém no viaduto precisando da sua ajuda, precisando da iluminação. Você precisa iluminar. Ei, as luzes estavam acesas. Só que o texto diz, e Deus vai falar com alguém aqui. Eu estava pensando em pregar aqui 7 coisas que Isaías viu e teve sua vida transformada. E Deus não deixou pregar. Eu ia pregar sobre 5 ferramentas no altar, e Deus não deixou pregar. Altar no local, Deus me deu essa mensagem, no Deus tem algo no propósito. Paulo está pregando. O texto diz que tinha um jovem sentado na janela. Paulo está pregando como eu estou pregando aqui, só que tinha alguém sentado na janela. Ei, é um grande perigo participar da janela. Vou falar. Sai da janela hoje. Sai da janela hoje. Sai da janela da indecisão, Faraó. Sai da janela do pecado. Deus te trouxe do culto dos varões para dizer: abre mão da janela da bebida, da janela do pecado, das maus amizades, desse mundo assim. Sai da janela hoje, pelo amor de Deus. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas Deus está vendo pessoas que estão na janela. Enquanto você está pregando, mas Deus tem alguém na janela.
Espiritualmente, eu estou falando, está na janela. É um período que participa da janela, porque eu sou do Nordeste, eu sou do Campina do Paraíba. Eu sei que em casa de interior tem aquela janela, aqueles albergues em volta da casa. Eu não sei se você já sentou numa janela, eu já sentei numa janela. E perceba que quando você senta numa janela, você senta na janela, os seus pés ficam dentro da casa, mas a cabeça fica. Então, quem está na janela participa das coisas de dentro e participa das coisas de fora. E não estou sentindo a presença, eu vou ter que pregar. Participa das coisas da igreja e participa das coisas do mundo. Gosta do louvor evangélico, mas gosta do louvor do mundo. Oh glória! Deus está dizendo: decida, ou entra para dentro do cenáculo, ou fica do lado de fora. Porque uma fonte não pode jorrar duas águas. Deus está dizendo hoje: se você sair da janela, entra para o cenáculo, porque tem fogo, tem água, tem iluminação para iluminar a sua alma. Sai da janela. Não te perigo passar na janela. E o texto diz que ele estava na janela. Estava na janela, Paulo ministrando o sermão até a meia-noite, porque ele ia viajar no dia próximo, no dia seguinte. Paulo está ministrando, e o homem está sentado, o jovem está sentado na janela. Deus. O texto diz que ele foi tomado de um sono profundo e caiu e morreu. Todas as pessoas que sentaram na janela caíram. A maioria, muitos pregadores, cantores, pastores, até pessoas que visitavam o culto, abriram mão um pouco do evangelho e foram sentar na janela. Infelizmente, caíram. Pessoas que pregavam no nosso meio hoje já não pregam mais. Fecha os olhos, Deus está aqui. Pessoas que cantavam no nosso meio hoje não cantam mais. Muitas pessoas que eram pastores de igrejas, de convenções, caíram e hoje não está mais no nosso meio. Hoje está caído e morto espiritualmente morto. Eu não não caiu, irmão. Essa palavra de graça de revelação com os teus olhos fechados, Deus quer falar comigo aqui. Caíram e morreram espiritualmente e hoje se encontram no mundo aí fora. Caídos, fracos, desanimados, sem forças, para voltar para a casa do Pai. Se você está aqui essa noite, você é bem-aventurado, porque o Espírito te conduziu ao cenáculo nessa noite. Ele está te dando uma nova chance. Sai da janela. Sai da janela, senão você vai cair. Sai dessa janela hoje, senão você vai cair. E se você cair, tu vai morrer espiritualmente. Ei, pregadores que eu conheço, amigos meus, homens que pregam demais, pessoas que pregam demais, dá uma tristeza na minha alma. Hoje eu estava assistindo, tudo bem, irmão, se eu estou milagre, não, eu estava assistindo hoje a pregação dele. Quantas dúvidas, eu sentava, tirava com ele me ensinava, pregava demais, viajando, irmão, pregava demais, mas se salvava o enxergo do Espírito. Deveriam pregar as 6 características de uma igreja avivada, irmão. A Madureira foi tomada de uma glória sobrenatural. Casado, pai de filho. Meu vestiu, foi para a janela e caiu. Aleluia, Deus te pagou de meu amigo. Só que Paulo, ele é diferente. Porque quem é cheio do Espírito é diferente. Quem é cheio do Espírito, ele é diferente. Pode perceber que mulheres de Deus cheias do Espírito são diferentes. Homens de Deus cheios do Espírito são diferentes. Eutico caiu, mas o texto diz que Paulo desceu ao primeiro andar e Paulo se colocou ao nível de eu. É forte isso aqui, o texto diz que ele desceu. Ele desceu do terceiro andar.
e se inclinou-se sobre eles. Desceu, se colocou ao nível de quem estava caído. Ele batia o pão e ele estava caído. Só que não houve comemoração. Por quê? Porque não há comemoração quando alguém cai. Pare de julgar quem caiu. Pare de falar mal de quem desviou. Deus está falando com você. Pode estar perseguindo de quem abandonou o Evangelho, rapaz. Hoje a minha oração sempre foi essa. Hoje de manhã eu estava no monte, orando para Deus reclamar sua presença aqui. Uma pastora amada não me está orando, eu disse: Deus, quem sou eu para dizer, Pai, que nunca vou cair? Hoje eu estou de pé, amanhã eu posso estar caído. Dentro do cenáculo, cheio do Espírito, é aplaudido. Enquanto está cantando dentro do cenáculo, é abraçado. Mas quando cai da janela, fica morto espiritual. Os mesmos que abraçava, despreza. Os mesmos que abraçava, despreza. Até se dizer: eu estou contigo, varoa. Estou contigo, varão. Caiu, não vai mais visita, não vai mais atrás. Fica falando mal. Antigamente precisava ir na casa de alguém. Sabe quem caiu? Não, hoje é no WhatsApp, é no Facebook. Viu que desviou, viu que pecou, viu que adulterou. Porque você não diz: vamos orar para Deus levantar, vamos clamar para Deus se levantar e trazer ele novamente para casa. É você que vai fazer diferença. Quem está orando, vendo as ministrações dele? Eu falei: Senhor, levanta ele. Não ore para Deus levantar quem está caído. Essa foi a minha oração pela manhã. Como diz o pastor Zé Carlos de Lima no Nordeste: isso aqui não é de ferro, isso aqui é carne. Vai para a janela para ver se você não cai. Um dos pratos eu já fugi para não cair, meu. Porque como de Deus aqui já teve que abrir mão de muitos pratos para não estar na janela. Paulo desceu, inclinou sobre ele e abraçou. E o Espírito que estava em Paulo ressuscitou ele. E o texto diz que Paulo disse: ó glória, fiquem calmos, porque a alma nele está. Eu digo, estava caído, mas se levantou novamente e voltou para o cenáculo, ó glória. Levanta a mão para cima que eu vou profetizar. Quem está caído lá na tua casa vai se levantar. Quem fala, opa, cala, chonaraia. E não é uma palavra revelada. Deus vai trazer de volta quem saiu. Deus vai salvar quem se desviou. Se teu esposo desviou, Deus vai trazer. Se teu filho está no mundo, Deus vai arrancar. Deus vai levantar a tua casa. A tua casa não será humilhada pelo inferno, será projeto de Deus. Fica de pé. Deus vai levantar a sua casa, Deus vai